Olá, saudações a todas e todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Este vídeo sobre o mapa conceitual da pedagogia é um convite a olhar a educação por dentro. É uma introdução ao curso de pedagogia, mas é também um guia para qualquer cidadão, mãe, pai, jornalista, comunicador ou candidato a concurso público, que queira compreender melhor o que se faz na escola. Para os iniciantes do curso de pedagogia, esta videoaula serve para eles compreender o caminho que irão percorrer. Para aqueles que já estão no meio do curso, pode ser um auxílio para mudar um pouquinho a rota. Para aqueles que já terminaram, pode ser um olhar para trás e fazer uma síntese. Para aqueles que se preparam para concursos, é uma visão de conjunto que vai ajudá-los muito nessa preparação. Eu sou o professor João Virgílio Tagliavini e essa videoaula é uma iniciativa do Instituto de Educação e Direito, IEDIR. O tema geral desta videoaula é a teoria da educação ou sobre a educação. Em primeiro lugar, num sentido amplo, é um campo amplo de reflexão sobre a educação como fenômeno humano. Em cada geração, transmite a sua cultura, seus valores, seu conhecimento às novas gerações. E tem também uma dimensão social, porque a educação nunca se dá no vazio, mas em sociedades concretas, em momentos históricos, atravessados por interesses, disputas e contradições da realidade. Ou seja, educar é intervir na realidade. A educação, no sentido amplo, ela se dá na sociedade toda. É o chamado processo de socialização. Se dá também na família, primeiro lugar onde se educa, nas igrejas, nas religiões, nas fábricas, nos serviços, nos campos, no lazer, nos meios de comunicação e hoje, não se pode esquecer, nas redes sociais. Essa educação em sentido amplo e sobre ela também nós temos que pensar bastante. Para o Saviani, a educação é um trabalho não material que não se separa do ato de produção de conhecimentos, de ideias, de conceitos, de valores, atitudes, hábitos e símbolos sob o aspecto de elementos necessários. Aqui que é interessante, olha, a formação da humanidade em cada indivíduo singular, na forma de uma segunda natureza. É como se o indivíduo adquirisse uma segunda natureza pela educação, que se produz deliberada e intencionalmente, e também informalmente naquelas outras instituições da sociedade, através de relações pedagógicas historicamente determinadas que se travam entre os homens. Essas teorias da educação, elas não surgem do nada. Elas se apoiam e surgem de ciências e conhecimentos auxiliares que também estão como disciplinas nos cursos de pedagogia, como, por exemplo, a filosofia. O que é que faz a filosofia? Se for uma filosofia metafísica, a educação busca verdades eternas, permanentes. Se for pragmatista, ela foca na adaptação prática e assim também a educação vai focar nisso. Se for do materialismo histórico dialético, vai focar no conhecimento da realidade concreta e na transformação dessa realidade. Nós vamos ver aqui dois exemplos como a filosofia é importantíssima para a educação. Vejam aqui, por exemplo, nessa passagem de Platão que está na República, no livro 3. Platão diz que se deve dizer aos homens que os deuses fizeram os homens e neles os deuses fizeram entrar metais na sua composição. Naqueles em que os deuses colocaram ouro, eles foram feitos para governar. Aqueles nos quais os deuses colocaram prata, eles foram feitos para serem auxiliares dos governantes.
E aqueles nos quais os deuses colocaram na sua composição o bronze ou o ferro, eles nasceram para ser artesãos e camponeses. Ou seja, existe uma ideia fatalista da realidade e de destino pré-agendado. Cada um nasceu para alguma coisa e não poderá mudar o seu destino. Agora nós vamos para uma outra filosofia, que é a filosofia de Marx, e ele diz o quê? As classes sociais, ou seja, essas divisões que nós temos, elas não são por natureza. Elas foram produzidas historicamente. Onde elas foram produzidas? Conforme o lugar que as pessoas ocupam num determinado modo de produção, que pode ser o de senhores e escravos, de senhores e servos, de patrões e operários, ou de burguesia e proletariado. São construções históricas e, portanto, se historicamente foram construídas, também elas podem ser modificadas. Vejam a importância, então, da filosofia para compreender a educação. E outra disciplina ou conhecimento importante é a história. Para que se estuda a história? Porque ela mostra como diferentes épocas organizaram a educação e a sociedade, né? Da antiguidade às escolas públicas modernas. Não compreender a história, corre-se um grande risco de repeti-la. Numa sociedade autoritária, autocrática, fascista, cabe uma escola autoritária. Compreende-se que a escola seja autoritária. Mas numa sociedade democrática, nós não compreendemos uma escola autoritária que esteja focada apenas no rigor da disciplina, no adestramento e no treinamento das crianças e dos adolescentes, como acontece com as escolas cívico-militares. Não. Numa sociedade democrática, o que cabe são escolas democráticas também. A terceira área de conhecimento ou disciplina é a antropologia, que revela que educar é também transmitir cultura e cada povo tem modos próprios de ensinar. Existem alguns vídeos, alguns documentários, como um documentário que ajuda muito a entender essa questão da antropologia e educação, chama-se Escolarizando o Mundo. Vale a pena assistir, discutir em sala de aula sobre esse documentário. A outra dimensão a ser levada em consideração para entender a teoria da educação é a política. Lembra que a educação sempre expressa projetos de sociedade. Não existe educação neutra. Por isso também não existe escola sem partido. Não existe escola que queira estar com uma espécie de neutralidade navegando acima de todos os conflitos e contradições deste mundo contemporâneo. Isso não existe, porque os alunos são concretos, as escolas são concretas, a infraestrutura é concreta, a família é uma realidade concreta, né? A classe social é uma realidade concreta, a história que nós estamos vivendo, a política, é tudo realidade concreta. Então não podemos nos afastar dela como se conseguíssemos construir uma neutralidade. A outra dimensão importantíssima, base para tudo, é a economia. Primeiro, que mostra que sem financiamento não há escola, temos que lutar por um bom financiamento da escola. E que a função da escola varia conforme o modo de produção, como eu disse agora há pouco, né? Num modo de produção feudal era um tipo de escola. No modo de produção capitalista, industrializado, urbanizado, é outra escola de que se necessita. Enquanto não havia a informática, enquanto não havia a inteligência artificial, a escola podia ser de um jeito. Hoje ela tem que se modificar quase todos os dias, tem que estar sempre atenta aos sinais dos tempos e das mudanças. A outra dimensão muito importante é a da sociologia, que analisa a escola como instituição social. Assim como tem a instituição família, a instituição governo, a instituição religião, a escola é uma instituição social, porque ela tem uma organização. Agora, ela pode servir para reproduzir desigualdades ou construir resistências. Vai depender muito da filosofia que nós tivermos para aplicar na escola e para nós também, né, para a nossa vida. Outra dimensão importante é a psicologia, que ajuda a compreender como as pessoas aprendem, como as crianças aprendem, como os adolescentes aprendem,
como o pessoal da educação de jovens e adultos aprende, como eles aprendem e se desenvolvem da infância à vida adulta. Na psicologia estuda-se muito, né, as teorias de aprendizagem, da cognição, da afetividade, das inteligências múltiplas, enfim, tudo aquilo que é importante o educador saber para fazer um bom trabalho na educação, na escola. Como vocês podem ver, então, nesse quadro aí do lado esquerdo, nós temos o conjunto de conhecimentos que podem ser transformados em disciplinas num curso de pedagogia e que serão a base tanto da teoria da educação quanto das práticas educativas. Dentre as teorias da educação, nós vamos estudar especificamente a pedagogia escolar, que é uma educação no sentido estrito, como saber sistematizado, organizado, porque a escola sistematiza a prática educativa. O que quer dizer sistematiza? Vocês vão ver logo abaixo como se organiza uma escola e o conhecimento está sistematizado para ser melhor aproveitado pelos estudantes. Existe uma discussão muito grande se a pedagogia é uma ciência ou se ela apenas se serve de outras ciências para organizar a educação. Para a pedagogia histórico-crítica, a pedagogia é uma ciência, como episteme no grego, pois ela não se reduz à opinião. A gente não, na pedagogia, nós não ficamos só buscando as opiniões sobre educação, nem simplesmente a sabedoria espontânea, aquela que existe dos avós, dos tios, na sociedade, que é chamada de sofia para os gregos. Mas ela é ciência, por quê? Porque ela se constitui num saber sistematizado ou sistemático que investiga, fundamenta e orienta a prática educativa. Há muito estudo para se chegar a saber como ensinar, muita pesquisa. As universidades têm programas de pós-graduação e institutos de pesquisa e grupos de pesquisa sobre educação espalhados pelo Brasil todo. Então não adianta alguém de repente vir e dar eu acho que é assim que tem que ser, não é desse jeito que os professores estão fazendo. Para entrar na escola, a pessoa tem que ser profissional, se preparar muito. Não podemos agora pegar aí simplesmente um militar aposentado e colocar dentro da escola, como se ele tivesse sido preparado para ser educador, assim como nós não fomos preparados para defender a pátria no exército ou na polícia militar. Então, cada um desempenhando a função para a qual foi preparado. Isso é importante. E vamos esclarecer um pouco mais. A pedagogia é uma ciência autônoma em relação às outras ciências. Por quê? Porque ela tem sua própria linguagem, tendo consciência de utilizá-la segundo um método e fins próprios, constituindo por meio dessa linguagem um corpo de conhecimentos, uma série de experiências, de experimentações e de técnicas sem as quais lhe seria impossível qualquer construção de modelos educativos. E agora, dando sequência à nossa videoaula, a pedagogia escolar se expressa em diferentes campos de conhecimento e prática que estruturam tanto os cursos de pedagogia quanto o funcionamento da própria escola. Nós vamos destacar esses campos: o currículo, a gestão, a didática, a avaliação e a política pública ou as políticas públicas. E vocês que vão fazer o curso de pedagogia, vão perceber que tudo isso está no currículo do curso, está no projeto político-pedagógico do curso, melhor falando. Começamos pelo currículo, portanto. O que é o currículo? É a organização do conhecimento escolar. Falando de maneira mais explícita, o currículo é a organização intencional do conhecimento escolar para a formação crítica.
do educando. E a gestão, como diz a própria Constituição brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela precisa ser democrática. Ela estuda, essa área de conhecimento estuda como organizar a escola, como organizar o trabalho dos professores, como organizar a aprendizagem dos alunos, como organizar a própria infraestrutura da escola. Então entram aí conhecimentos de administração escolar, de coordenação escolar, de supervisão escolar. Outro campo importantíssimo, quase que o centro da atividade escolar, é a didática, porque a didática é exatamente a mediação crítica do ensino, articulando, é na didática que se articulam os objetivos, os conteúdos, os métodos e a avaliação na formação do aluno. E a avaliação, ela precisa ser processual, formativa, diagnóstica e emancipatória. Veja que tudo o que nós estamos falando, tudo isso está dentro de um mesmo quadro de teoria da pedagogia, porque senão nós entraríamos em muitas contradições. A avaliação é, portanto, o acompanhamento crítico e formativo da aprendizagem para reorientar a prática educativa. A avaliação não é só para punir o aluno, para desclassificar, mas é, sobretudo, para nós, professores, entendermos se precisamos mudar o rumo, se precisamos orientar para que os alunos aprendam mais, né, que tenham uma educação de qualidade. E a política pública, é que a gente resumiria a legislação e financiamento, mas é um pouco mais que isso. A política educacional é a definição social do direito à educação por meio de leis, financiamento e garantia de acesso ao conhecimento. Não se faz educação, né, sem dinheiro, sem investimento. Como diz um presidente aqui do nosso país, educação não é gasto, é investimento. E aqui onde nós trabalhamos legislação e financiamento, eu junto com a Maria Cristina, nós temos um livro que se chama Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, em que nós tratamos todos os níveis e modalidades da educação. Então, da educação infantil ao ensino médio, as modalidades, educação especial, educação de jovens e adultos, educação indígena, educação quilombola, educação do campo, educação em situação de itinerância, educação em situação de privação de liberdade, educação de jovens e adultos. Precisamos entender que todos esses níveis e modalidades têm uma política pública que se aplica a eles com financiamento, com diretrizes, com resoluções que indicam os caminhos para os níveis e modalidades da educação no Brasil. Para completar esse quadro da pedagogia, nós precisamos lembrar que no curso de pedagogia, na formação do pedagogo, existem as práticas pedagógicas, prática de ensino, prática de cuidar de uma sala de aula, prática de, por exemplo, ensinar português, ensinar matemática, ensinar geografia, etc. Né? Mas eu queria ampliar um pouquinho mais essa ideia de prática na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, que nós vamos estudar depois numa outra videoaula. Segundo a pedagogia histórico-crítica, todo o aprendizado, tudo aquilo que se faz na escola, deve partir de uma prática social, ou do conhecimento da realidade concreta. Se nós fôssemos para Paulo Freire, nós diríamos que tudo começa com a leitura do mundo, começa com a realidade concreta. E é preciso problematizar essa realidade. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que na realidade do mundo se diga assim, cada macaco no seu galho. Isso está lá na prática social, no chamado ditado popular, no senso comum. Vamos problematizar isso. Será que isso é verdade? A quem interessa dizer que cada macaco no seu galho? Obviamente, aqueles que dominam, para que os dominados continuem sempre no galho de baixo. Então vamos problematizar. Agora, não adianta só problematizar e conversar sem fundamento, é preciso buscar o fundamento teórico, que o Saviano chama de instrumentação. Livros, estudos, teorias que nos ajudem a entender essa prática social, para que depois o aluno consiga
incorporar, mudar a sua consciência, adquirir uma nova consciência, que é o que ele chama de catarse, para que ele volte à prática social, não para mantê-la, mas para transformá-la. Então, prática aqui é algo muito mais profundo do que simplesmente um exercício de técnica. Na verdade, então, a prática é a mediação crítica entre a teoria e a realidade. O Saviani diz assim, olha, a prática sem a teoria é puro ativismo. Eu completaria, sem rumo. E a teoria sem a prática é puro verbalismo, ideia, que acaba não transformando nada. Além das práticas, né, no projeto pedagógico da pedagogia, do curso de pedagogia, tem as atividades acadêmicas, científicas e culturais. São aqueles grupos de pesquisa, iniciação científica, né, os seminários, os encontros, os encontros culturais, como aqui na universidade nós fazemos todos os anos. Né. Então são essas atividades todas que ajudam a formar o pedagogo, o novo profissional. Aí está a integração entre o ensino, a pesquisa e a cultura. E na UFSCar, por exemplo, existem os projetos de cultura que se realizam todo ano, em todos os campos da UFSCar. Tem, por exemplo, lá, eu gosto de participar do grupo musical de roda de samba, né? E tem outros, discussão de filmes, enfim. Há muitas atividades que ajudam a formar o pedagogo. Outra dimensão importante no curso de pedagogia é o estágio supervisionado, acompanhado por um professor de estágio, feito nas escolas. É o momento de se fazer a síntese entre a escola e a universidade, em que o estudante sai da redoma da universidade e vai para a realidade concreta que é a escola, principalmente a escola pública. E o estágio é supervisionado. Tem um professor que acompanha, que vai à escola, que vê os relatórios dos estudantes, às vezes para reorientar o trabalho, acompanhar o trabalho e avaliar. Além disso, os cursos de pedagogia, assim como os outros cursos, exigem um trabalho de conclusão de curso. Pode se chamar TCC ou outro nome, né? O que se faz nesse trabalho? Esse é o momento da catarse acadêmica e da síntese crítica. Interessante que nesse momento o estudante pudesse demonstrar que ele chegou naquele momento da pedagogia, que Saviano chama de catarse, que é a apropriação na sua consciência, né, de uma nova visão da realidade, capaz de fazer uma síntese crítica da realidade, para poder agir sobre ela. E por fim, nós temos a extensão, que é a ação transformadora na sociedade, é a prática final. Nós não dissemos que o aprendizado começa na prática social, passa pela problematização, a instrumentação, a catarse e a prática final? A extensão é o momento em que a universidade leva para a sociedade o que ela desenvolveu com a pesquisa, nos seus laboratórios. Assim, por exemplo, vamos pegar uma situação muito concreta. A pesquisa sobre as águas, como analisar, como purificar, como manter, né, os próprios mananciais de água vivos. Tudo aquilo que se aprende ali nos laboratórios, nos estudos na universidade, é preciso levar para a cidade, para que ela tenha políticas de preservação das águas, de limpeza das águas, de tratamento, etc. Na educação é a mesma coisa. Aquilo que se desenvolve, por exemplo, na ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, no nosso programa de educação aqui na UFSCar, etc. Levar isso para a realidade concreta, transformando a educação lá na ponta, né, que é a escola pública, que é a escola básica, esse é o papel da extensão. E, de agora em diante, os currículos deverão ter obrigatoriamente 10% de trabalhos de extensão nas escolas. Pois é, gente, nós demos um voo rápido sobre um tema que leva 5 anos para ser estudado.
um tema que eu estudei muito na graduação, na pós-graduação. Eu fiz licenciatura em filosofia, fiz mestrado em sociologia, acabei estudando educação pelos 20 e tantos anos em que eu trabalhei nos cursos de pedagogia da UFSCar, na pós-graduação em educação, né? E tantos conhecimentos que a gente precisa ter para ser um profissional da educação. Por isso que nós temos que resistir quando querem colocar pessoas que não entendem de educação dentro da escola, não é? E fazendo aqui então uma visão geral, olha aqui, pessoal, nós começamos dizendo que esse vídeo é um estudo sobre as teorias da educação. Mostramos que isto é um campo amplo de reflexão sobre o que é educação como fenômeno humano e social. Mostramos que muitas ciências contribuem para se ter uma visão de teoria da educação e depois elas acabam contribuindo também aqui nas práticas de tudo aquilo que se faz no curso, né? Procuramos entender o que essa pedagogia escolar, que é um tipo de pedagogia, é um tipo de educação, que é a educação sistematizada, ela se faz de forma organizada, né? Pelo seu currículo, pela gestão da própria escola e o aprendizado sobre a gestão, pela didática, que é a mediação crítica do saber, pela avaliação, que deve ser processual, formativa, etc., e pela consciência de que a educação é um direito, é preciso lutar por ele e é preciso conhecer bem a legislação, né, para que a gente possa lutar para que ela seja cumprida. E essa educação não pode ser apenas teórica, ela é prática, ela leva em consideração as atividades acadêmicas, científicas e culturais, ela tem um estágio que é obrigatório, também tem um trabalho de conclusão de curso que é obrigatório, que pode ser esse momento da catarse, da síntese que cada um faz, né? Do conhecimento que ganhou, que adquiriu nos 5 anos de um curso de pedagogia, e aquilo que se aprendeu na universidade deve se levar para a sociedade, para a comunidade. Bom, então aí nós tivemos aí uma visão geral do curso de pedagogia. Eu vou fazer outras videoaulas tratando de aspectos particulares do curso de pedagogia para poder aprofundar um pouco mais e compreender um pouco mais cada uma dessas partes do curso. Eu espero que isso tenha ajudado e que com essa visão de conjunto você tenha mais condições de aprender com qualidade no seu curso de pedagogia ou se preparar, né, também com qualidade para prestar os concursos públicos. Tenho certeza que o conhecimento desse conjunto todo vai ajudá-lo nessa tarefa árdua que é estudar para um concurso também. Para mais informações sobre os projetos do Instituto de Educação e Direito, você pode entrar na nossa página que é o www.educardireito.com.br. Lá vocês encontrarão notícias, encontrarão muito material, gratuito inclusive, para vocês aproveitarem bastante e compreenderem bem o que é a teoria da educação, ou o que são as teorias e o que é a pedagogia. Eu também informo a vocês, principalmente àqueles que se preparam para concursos públicos, que eu criei e ofereço lá pela plataforma de cursos da Hotmart, um curso de legislação da educação para concursos. São 17 videoaulas, uma apostila completa, um anexo com baterias de testes para você verificar o conhecimento e treinar para as provas, né? Além de podcast para você ouvir onde tiver e quando puder. Você pode acessar a câmera para esse QR Code que você vai para a página do Hotmart. Na descrição do vídeo no YouTube eu vou deixar também o link de endereço para esse curso. Lá vocês vão encontrar gratuitamente um vídeo, uma videoaula sobre o financiamento da educação. É o mais difícil aí da área de estrutura e funcionamento da educação básica, da área de política, organização e gestão da educação. Então eu fiz com muito capricho, com muita
técnica, com muita didática, né? Mas sem perder a profundidade. Esse vídeo vai ser essencial para vocês e até para gestores, né, entenderem o financiamento da educação no Brasil. Espero que vocês tenham aproveitado, né, desse mapa conceitual. Deu muito trabalho para fazer, mas eu fiz com muito gosto, com muito carinho, com muito cuidado, para que você aproveite bem os seus estudos. Um abraço a todas e todos.